Muito bem, meu povo, vamos continuar nossos estudos do Davi. Davi tem sido um personagem que me agrada muito, a história, principalmente algo que o nosso presbítero Haroldo sempre fala, que a Bíblia não esconde os pecados. A Bíblia é sincera para dizer o que eles fizeram de legal para a gente copiar. Homens e mulheres que a gente pode olhar para eles e falar assim, vou fazer isso aí. Mas também, ao mesmo tempo, a mesma palavra santa e poderosa é aquela que aponta para nós erros, né? Que a gente possa olhar para esses homens e falar assim, eu não vou copiar isso não. Mas de um certo modo também, quando a gente olha para esses feitos, de um Moisés que sobe no monte e volta com o rosto resplandecente, por causa da presença de Deus, a gente fala, meu pai, que coisa doida, isso não vai acontecer comigo, esse homem é santo demais, sei lá, qual a impressão que você tem com esse texto. Mas também a gente vê ele bravo e matando um soldado lá, egípcio. Vê um Davi tocando louvores, escrevendo textos maravilhosos, matando um gigante e depois adulterando. Como ela é antagônica. Mas é para você olhar para a palavra de Deus e se sentir encaixado nela. Você não é diferente desses homens, dessas mulheres, né? Se Deus fez maravilhas na vida desses homens, de Paulo, Pedro, quem é Pedro? Homem maravilhoso, mas também desandou um pouco, a maionese azedou em alguns momentos, mas homem maravilhoso. E aí a gente olha e fala assim, então eu posso pecar também, porque Deus é bom, que esses homens pecaram, eu vou pecar. Não, nada disso. Não é para você copiar o erro, é para você copiar os acertos. E quando você olha para a Bíblia e vê os erros desses homens e mulheres, é para você olhar para Deus e falar, olha como Deus é bom. E aceitou esse povo pecador. E me aceitou também, aceitou você. E ama a mim e ama você. E mesmo esses homens imperfeitos e errados, Deus faz uma aliança de amor. Uma aliança, um pacto, uma união de amor, de fidelidade. Um pacto onde podemos ver a graça de Deus. Para isso nós vamos abrir nossas Bíblias, seguindo o texto então de Samuel, livro segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, verso 1 em diante. 1 em diante. Diz assim, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai, e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás a tua casa para a minha habitação? Preste atenção, é uma pergunta. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Esta é a pergunta de Deus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses
príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Preste atenção na advertência. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, aleluia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de ti, de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Pai santo e poderoso, cremos no Senhor, que inspirou os teus filhos para esta santa palavra, que trabalhou na vida de Davi, de Salomão, de Natã, de tantos outros, como instrumento de bênção a chegar em nós, pela tua salvação em Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, instrui-nos em nome de Jesus. Amém? E amém. Eu nem falei das crianças, mas já se for, né? Tudo certo. É sim. Que bom que já conhecem os bons costumes. Irmãos, o salmo lido na liturgia do culto fala muito deste assunto. Salmo de número 89 não foi escrito pelo servo Davi, porém ele fala do teu servo. Salmo didático de Etã, um outro homem, porém, talvez na sua Bíblia aí esteja um subtítulo, um título do Salmo, promessa de reino messiânico a Davi. Diz aí o texto, verso 3 do Salmo 89, fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Amém? Se você continuar lendo esse texto, essas palavras se repetem algumas vezes, tá? Essas expressões de aliança. Verso 28, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, o meu acordo. Aliança e pacto, acordo, contrato, é um termo às vezes jurídico, às vezes a gente entende ele como acordo de partes. Contratos que são feitos, na maioria das vezes com um prazo determinado para acabar, ou mesmo aqueles que são com prazo mais longo, são rompidos por algumas das partes. Porém, esse texto está nos falando de um outro tipo de pacto. Não tem os mesmos critérios do que a gente acostuma usar. Num contexto aqui humano, jurídico, administrativo, eclesiástico, ele não tem esses mesmos critérios. Porque ele está falando de algo muito além das gerações. Nós vemos que este pacto de Davi, ele vai ser
concluído, o seu ápice, o seu alvo não é Davi. Ele começa com Davi, mas o seu ápice, você vai ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se esse não é um contrato administrativo, jurídico, trabalhista, que tipo de contrato é esse? Já te mostro. Lucas 1, 31 a 33. 31 diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você me pergunta, mas peraí, Davi faz muito tempo, até chegar em Jesus, essa história não tem nada a ver um com o outro. Você já talvez acostumou a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já textos, teatros e canções. Mas você já pensou por que Jesus, filho de Davi? Por que Jesus tem a ver com isso? Paulo também faz essa referência, não só o evangelista Lucas. Atos 13, 34, só fazer mais essa referência paulina. Carta aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 34, nos diz: E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção desta maneira, o disse: E cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. As promessas feitas a Davi, Paulo está dizendo, chegou e se cumpriram em Cristo. Começou a promessa, a aliança veio em Cristo. Em Cristo ele fala nascer uma nova aliança. Aliança veterotestamentária, com Moisés também. Teve uma outra aliança, né? Abraão. A aliança davídica também representa este elo real com o Senhor Jesus. Por quê? Se você voltar aí um pouquinho os evangelhos, Mateus, primeiro capítulo, tem a genealogia de Jesus. Eu acho essa genealogia maravilhosa. Você já parou para ler genealogia? Pastor, que coisa chata, ler genealogia. Mas leia essa, inteira. Isso aqui dá um sermão tão bonito, mulher. Por quê? Vou te saindo um pouco do assunto, só falando dessa genealogia. Isso aqui fala de mulheres na genealogia, quando normalmente só vem a linhagem paterna. Para quem fala que a Bíblia é machista, já cai por terra esse argumento. Segundo, a Bíblia ainda inclui na genealogia, soberanamente, Deus já colocou na genealogia de Jesus, Raabe. Agora fazendo aqui, Davi, Jessé, bisavó de Davi. Bisavó do rei Davi, uma chamada de prostituta. Isso é uma Bíblia inclusiva ou não? Esse é um Deus inclusivo ou não? A gente vê Deus agindo. Se você chegar na genealogia até chegar a Cristo, Jesus faz parte da genealogia aqui no verso de número 5 e 6, né? 5, Salmão gerou Raabe a Boaz, esposa de Boaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed Jessé, Jessé gerou a Davi, o rei Davi. Salomão
da quem fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão e assim foi, né? Chegando no verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se você parar para pensar, aqui nós temos uma herança real, proveniente da genealogia paterna de José. Jesus é chamado rei, não é porque ele é filho de Maria, nada contra, o assunto hoje não é Maria, mas é pela adoção. Jesus é filho de José, entre aspas, meio que geneticamente ele não tem nada de José. É uma genealogia enxertada, adotada. Você é filho adotivo? Você já reclamou do teu pai, da tua mãe? Você já pensou em nunca adotar um filho? Eu penso aqui que Jesus é um filho de José. De que maneira? Jesus assume a herança real proveniente de José, daquele que não teve concepção carnal com Maria. Olha o que é autoridade paterna, autoridade de adquirida. Ele aceitou essa missão. Não foi só Maria que aceitou a missão de gerar. José aceitou a missão de ser pai de Jesus, sem ter participado fisicamente de nada. Maria ainda tem a participação de barriga, que é algo maravilhoso que as mulheres experimentam. E José não experimentou nada, só a confusão, só a bagunça que ele teve que assumir, vontade de largar essa mulher, que prenhou e não foi de mim. Que maluquice é essa? Vontade de abandonar essa mulher, só aí até o Espírito Santo convenceu o coração, veio um anjo, teve que pôr ordem na bagunça lá. E foi desse homem que veio a herança real. E Jesus é filho de Davi, porque José é descendente de Davi. Isso é lindo, gente. Isso aqui é coisa de Deus, coisa maravilhosa. Seguindo então, fazendo esse paralelo aqui. A herança davídica, aliança davídica relatada por Samuel e culmina em Cristo. E por causa disso, essa aliança ela não é como as alianças que a gente tem, incluindo o de casamento, que é a mais comum que a gente conhece. Até mesmo essa aliança, ela é, de um certo modo, temporário. Não temporário porque eu posso divorciar, mas legalmente pode. Pode também, divorcia-se. É temporário porque também falece, morreu, acabou o casamento. Correto? Acabou o vínculo. Então, de alguma maneira, ou por rompimento de contrato, ou por morte de uma das partes, de preferência do outro, né? A gente sempre torce que o outro vá primeiro, né? É porque, gente, acaba. Mas a aliança davídica não acaba. O texto é muito nítido que ela é uma aliança eterna. A aliança de Deus é imutável, ela é indiscutível, ela é plena, poderosa e eterna. O salmo que nós lemos, 89, falou isso. O texto de Samuel fala: estabelecerei o meu reino para sempre, de geração em geração. Irmãos, quando Deus quer falar com a tua igreja, com o teu povo, quer abençoar, Deus tem uma bênção poderosa, maravilhosa. A aliança de Deus com Davi não se baseia na lei, mas na graça e no amor. Porque se fosse na lei, a lei se rompe. A lei tem prazo determinado. Nem mesmo o pecado de Davi
rompeu o contrato que Deus fez com ele de fidelidade. Cantamos aqui: Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel. Eu tento ser. Eu luto para ser. Porque da minha parte, de vez em quando eu dou uma rompida nesse contrato aí. Aí Deus fala assim: se meus filhos, se os seus descendentes se desviarem, se algum deles vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com os açoites de filhos do homem. Verso 15: mas a minha misericórdia se não apartará dele. Salomão, um homem tremendamente abençoado, inteligente, rico, Deus não se apartou dele. Mas ele pagou caro, né? Muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas a misericórdia de Deus não se apartou dos seus descendentes. Deus tem uma aliança eterna contigo. Você quer abençoar a sua geração? Deixa uma herança gorda. De jeito nenhum, gente. Eu perdi um primo por causa de herança. Viu o que é aquela história lá da minha terra de São Expedito? Foi meus primos mesmo. Ficou sabendo? Depois a mãe contei, que ela, tua mãe está sabendo. Primo matou os pais por causa de herança. Você quer deixar herança? Lembra da von Richthofen? Mesma casa, mesma coisinha. E ainda foi pior. Richthofen ainda mandou o namorado e o amigo lá, o irmão do meu cunhado, matar. O meu primo lá em São Expedito, foi ele próprio. Matou o pai a tiro e a mãe. Do mesmo modus operandi, deitado numa cama, covardia absurda. Então, irmãos, por causa de herança, mas o que Deus promete para nós? Uma bênção sem fim, que vai de geração. Quer abençoar os seus filhos? Deixe a palavra de Deus. Quer abençoar seus filhos? Deixe a fé. Não deixe dinheiro. É bom, se tem, vai deixar, deixa mesmo. Mas é melhor, como diz o ditado, ensina a pescar. Deixa só uns tiquinhos lá para morar gostoso. Deixa muito não, deixa o povo trabalhar. Isso aqui dá confusão. Mas Deus fala para nós deixarmos uma herança que vem dele, uma herança que não tem fim. Aliança eterna. E essa aliança que ele fez com Davi chegou em Jesus. Por que essa herança é duradoura? Com Saul ela rompeu. Deus tinha um contrato com Saul que poderia ser rompido. E esse exemplo entre Davi e Saul é diferente porque um paralelo que dá para ser feito é quando Deus ungiu a Saul, ele ungiu com o recipiente de barro, de vaso. Quando ele unge Davi, ele unge com chifre de animal, algo que dura, algo que o chifre tem mais durabilidade, o vaso quebra. E esse exemplo traz para nós esta diferença. Quando Deus faz um contrato com Davi, é totalmente do contrato com Saul. Deus faz um contrato eterno, duradouro. E em Cristo, esse contrato se espalha por todos nós. Porque a graça foi derramada a todo que nele crê. Nós somos filhos e filhas de Deus. Reinaremos com o Senhor, com Cristo. O cumprimento da aliança que foi feita em Cristo, nós lemos no Evangelho de Lucas: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que este projeto de aliança
em Cristo torna-se o ponto principal. Porque Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e agora Davi não morre por nós. Jesus é o Filho de Deus, Rei, Senhor, Deus também. E Ele morreu em nosso favor. E Ele ressuscitou para que tenhamos vida. Cristo tem um projeto de aliança conosco. Muitos acreditam que Jesus voltará como um reino literal. O judeu espera até hoje, infelizmente, que Jesus volte e estabeleça um reino político, administrativo, porque Ele é rei. Jesus, o Filho do Rei, será um rei. Assumirá seu trono. Infelizmente, eles não entenderam que o reinado de Cristo é real, mas espiritual, não físico, não administrativo. Ele vem reinar em mim, em você. E o reino dele dura para sempre, porque nós, com Cristo, mesmo depois de mortos, vamos para o Senhor. Estudamos na escola dominical sobre as doutrinas. Quem veio, amém. Quem não veio, perdeu. Depois pergunta para os irmãos que vieram. Para onde eu vou depois que eu morro? O que acontece com o corpo, com o espírito, com a alma? Para onde vai? Volta para Deus. E aí, a eternidade do reino de Deus toma um outro corpo espiritual. Nós estamos num tempo transitório carnal, mas depois que nós morrermos, ou Jesus voltar e nos levarmos no arrebatamento, assim ora a Deus, então esse reino se completará por toda a eternidade, e nós reinaremos com Cristo. Em Cristo a aliança davídica não foi excluída, mas foi ampliada a todos nós. Este é o convite e esta é a chamada de Deus para nós hoje. Tornemos parte do reino de Deus. Reinaremos com Cristo nos céus. Reinaremos com Cristo. Independente até mesmo das nossas falhas. Porque Deus não conta com a nossa fidelidade. Deus espera, deseja e quer a nossa fidelidade, mas Ele não depende da nossa fidelidade. Quem é fiel, efetivamente, é o Senhor. Deus nos quer como Davi, coração contrito, maleável. Deus quer de nós alguém que, quando pecar, se arrepende. Se arrepende porque reconhece que eu não posso estar longe do meu Senhor, eu não posso viver sem o meu Senhor. Sexta-feira para sábado, fui para Prudente arrumar o carro, e aí o mecânico, enquanto foi me buscar na casa lá da minha sogra, meu quartel-general, eu voltei com ele e já perguntei: rapaz, você é de alguma igreja? Falou: rapaz, eu sou católico, mas não sou frequente não. Falei: rapaz, não acredito que você não vai na igreja. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor, não, mas como que, sendo católico, você não acredita em Deus? Acredito. Sendo católico, você não acredita que Jesus é Salvador e tal? Acredito. Falei: rapaz, como que você não vai na casa do teu pai? Você tem teu pai vivo? Tua mãe? Falou: tenho. Falei: você faz quantos anos que não vê teu pai? Não, eu vejo direto. Falei: você vê teu pai e tua mãe, que é de carne, e não vê teu Deus Criador. Você não vai bater um papo com ele. Você não lê a Bíblia para saber o que ele quer, o que ele pensa de você. Você despreza seu Deus Criador, seu Deus Salvador, desse jeito. E eu dirigindo e soltando a lapada no homem. Nós não cremos em Deus e de uma maneira a viver longe dele. Então, quando nós
entendemos que Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, não é porque eu vou pecar mais, é porque Deus sabe que nós somos pecadores, e Deus fala: venha, pecador, que eu te santificarei. Eu venho como estou, eu venho, pode puxar junto comigo? Vai lá. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Tem gente que fala assim: eu vou na igreja, mas eu preciso melhorar muito. Não vai, porque quem nos melhora é Deus, é a palavra, é a intimidade, é o discipulado, é a escola dominical, é a intimidade com Deus, é a busca da santificação. Quem está longe da igreja não busca a santificação. Por isso esse hino tão lindo nos ensina: vem do jeito que você está, vem pecador mesmo, vem sujo de lama do pecado, vem todo drogado, vem tudo lamanhado, prostituído, vem cheio de dívida, vem cheio de mentira, cheio de fofoca, língua mais preta do que, entendeu? Vem assim mesmo, vem, que aí eu vou te ensinar como são as coisas. Este é o pacto de Deus para conosco. Ele promete fidelidade, amor infinito, bondade sem tamanho, não dá. E nós somos limitados. Este pacto, ele é meio desigual das partes. Deus vem com amor infinito e nós com amor tão pequenininho. Por mais que a gente dê. Eu te amo, Jesus, eu te louvo, Jesus. Isso é pequeno demais. Às vezes, quando não é nem mentiroso, então não é só pequeno, é mentiroso também. Mas Deus te ama e Deus te quer. Mas a partir do momento em que Davi se arrepende dos seus pecados, e cada um de nós, a misericórdia do Senhor é sem fim, se renova a cada manhã. Essa aliança davídica que se amplia através de Cristo, nós podemos concluir lendo o Apocalipse 5:8. Vamos ler? O último livro aí da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Porque Jesus por mim morreu. Tem hora que nessas horas é tão bom ser velho crente de igreja, a gente lembra umas coisas, né? Vem uns hinos assim, né? Os novos não têm essa memória que nós temos, tá vendo? Apocalipse 5, 8-10 e depois o 13, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para sempre. A morte de Jesus tem prazo ilimitado de ação salvadora. Os que procedem de tal tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Deus nos convida para reinarmos junto com eles, para vivermos no seu reino celestial. E o verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estará dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos. O reino de Deus prometido a Davi não terá fim, mas durará por toda a eternidade. E em Cristo Deus nos convida: quem quer participar deste reino, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Venha como está, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus quer nos dar
algo poderoso, eterno, abençoador, cheio de graça, cheio de misericórdia. Para encerrar, a fidelidade de Deus é eterna, não é como dos homens, que é prazo limitado ou se encerra. Deus é compassivo e misericordioso, e o seu pacto se concretiza para todos aqueles que Ele o ama e escolhe. O pacto de Deus é eterno, retirando o inimigo e sua força. Deus deu um tempo de paz para Israel enquanto estava com o reinado de Davi. Seus inimigos não vão lhe afligir. Aqueles que fazem pacto com Deus, que pertence ao pacto da salvação, prometida a Davi, concluída em Cristo. Deus tem uma promessa de livrar dos seus inimigos. Afasta os inimigos. Grande é a vitória nos céus sobre a morte em Cristo Jesus. Amém?